Na aula de hoje, então, a gente vai estudar a fórmula de espalhamento de Rutherford. Bom, então nesse caso que a gente tem um potencial eletrostático, né? Então dado por K sobre E, então pode ser positivo ou negativo. E a gente tem então, como eu já tinha descrito antes, né, essa equação que me permite relacionar o ângulo de deflexão θ, que foi obtido através da resolução das equações de Newton, né? Então eu começo com R mínimo até infinito, esse R mínimo está relacionado com B. E então o cálculo ele pode ser expresso, a resposta então se dá em termos de cosseno de θ maiúsculo, se essa letra grega é um θ maiúsculo, de kappa sobre beta, raiz quadrada de 1 mais kappa beta. Não vou refazer essa integração aqui porque ela é feita com bastante detalhe no capítulo 8, né, que também em tese foi visto em mecânica clássica. Ok, bom, o espalhamento de Rutherford, o kappa, né, agora eu posso escrever em termos das energias cinéticas, né, no referencial tanto de massa. E eu tenho então que b ao quadrado igual a kappa ao quadrado tangente ao quadrado de θ. Então dessa fórmula aqui eu chego nessa expressão aqui. Tá, eu vou demonstrar isso para vocês rapidamente, isso é fácil no final das contas, é meio misterioso, mas eu tenho um ângulo θ aqui, eu tenho 1 kappa sobre beta, então o cosseno de θ é kappa beta, raiz quadrada de 1 sobre kappa ao quadrado mais sobre beta ao quadrado. Então isso aqui é basicamente trigonometria elementar. Só que assim, tangente de θ, então vai ser kappa beta sobre 1, né? Tá, e aí eu tiro que B tangente de θ igual a kappa e está resolvida a questão. Tá? Bem fácil de fazer. Bom, como eu tenho que θ é π sobre 2 menos θ maiúsculo sobre 2, eu escrevo então que B é igual a kappa cotangente de θ, chega a uma expressão relativamente fácil. E agora eu vou para dB dθ, que é dado por isso, né? E eu consigo então, é uma mera derivação aqui, né? Estou derivando a cotangente de θ. E usando a fórmula para sigma, em θ eu tenho kappa2 sobre kappa ao quadrado sobre 2, cotangente de θ sobre 2, seno de θ, seno ao quadrado de θ sobre 2. Usando o fato trigonométrico seno de θ, 2 seno de θ sobre 2, cosseno de θ sobre 2, eu escrevo então que sigma de θ é igual a kappa ao quadrado sobre 4, 1 sobre seno na quarta de θ sobre 2. E essa aqui, senhores, é a famosa expressão do espalhamento de Rutherford. Tá? Então eu vou mostrar para vocês rapidamente aqui um filminho que eu achei interessante na internet. Tá? Então vocês veem aqui, né, as plaquinhas de ouro aqui, as coisinhas de ouro aqui, né? Esse aqui são as partículas alfa incidentes, né? Elas são, vocês notam que algumas são defletidas, né? A maior parte delas não sofre nenhuma alteração na sua trajetória, tá? Mas algumas sofrem uma alteração considerável e elas então são defletidas e o sigma na verdade é a contagem ao longo desse plano aqui. Bom, se eu contabilizar essas coisas, tá? Se eu contabilizar, eu consigo então comparar a expressão teórica, que é o seno 1 sobre seno na quarta, aqui, né? E com θ sobre 2. Notem que, obviamente, eu teria que fazer uma correção aqui, porque essa expressão ela diverge quando θ tende a zero. E aí eu teria que corrigir isso em função na verdade, a aproximação do potencial para K sobre R não é estritamente verdadeira. Eu me perguntei também, que é importante conversar, discutir isso com vocês, esse θ aqui, se deveria ser o θ, deveria ser o psi, né, que a gente estava discutindo antes. Mas tem que ser θ, porque na verdade o meu centro de espalhamento está fixo aqui, porque eu não tenho as partículas de ouro, os átomos de ouro não podem se mover, eles estão numa rede cristalina. Tá? Então, na verdade, eles sofrem o recoil deles é mínimo, eles não são uma partícula livre. Tá? Então, realmente esse choque que é muito mais parecido com um choque quanto a alguma coisa que está fixa nessa posição, então por isso justifica usar o seno, ou o θ aqui, não o psi, que a gente deduziu e discutiu ao longo. Bom, então basicamente era isso, pessoal. Com isso eu consegui demonstrar a forma de espalhamento de Rutherford, comparar com o resultado experimental, e aí a gente volta, né? Que toda essa trabalheira ela teve por finalidade essencial mostrar que o modelo de Rutherford ele tinha um certo embasamento, né? ele aderia aos dados experimentais. E isso então deu
foi muito importante historicamente, porque a partir desse modelo que surgiu o modelo de Bohr, né? O modelo de Bohr Rutherford, né? Que aí foi a questão que o Bohr vai incluir os elétrons nessa modelagem, né? E vai discutir como é que se dão, então, como é que os elétrons se organizam em torno desse núcleo, tá? Como é que eles se organizam. No início, a ideia é realmente pensar em termos de massas pontuais, né? Mas isso de imediato gera alguns problemas. Primeiro, que a ideia, se isso acontecesse de fato, eu teria um decaimento, né, dos elétrons, porque basicamente eu teria uma partícula acelerada, ou seja, seria o equivalente a um raio-x, que é o que a gente está acostumado a trabalhar aqui na física médica. Isso acabaria fazendo com que os elétrons caíssem no núcleo, né? Mas não é o que ocorre, né? Então a questão de discutir essa estabilidade é que levou então Bohr, as leis de Bohr, que também são três, né? A tradição dos físicos vai ter 3 leis para qualquer coisa que exista. E depois elas foram se mostrar totalmente satisfatórias quando eu comecei a discutir coisas mais complexas, né? E aí a gente vai chegar então na formulação quântica dos átomos, né? Via equação de Schrödinger, que é uma formulação muito mais sofisticada, certamente, né? Muito mais complexa, mas ela também não teria sido possível se não tivesse essa intuição. É engraçado que eu posso fazer essa abordagem que eu fiz aqui clássica, também fazer uma abordagem quântica, e eu chego exatamente no mesmo resultado. Então, a abordagem quântica e clássica, nesse caso, elas são equivalentes. O Mério comenta, inclusive, que essa abordagem quanticamente é mais fácil de ser feita que o caso clássico, né? Extremamente. Então, aí já começa a ver que, começa a mostrar, né, que a mecânica clássica, ela vai ter os seus limites, né, quando eu começo a me aproximar, quando eu começo realmente a entrar dentro dos átomos. Ou ficar próximo, né, começar a sentir, digamos assim, a estrutura atômica.